Câmara dos Deputados aprova primeiro texto base da regulamentação da reforma tributária. E você vai ver também. De última hora, a Câmara decide incluir carnes na cesta básica com alíquota zero da reforma tributária e reduz imposto de medicamentos em 60%. Tribunal de Contas da União suspende licitação de quase 200 milhões de reais da Secretaria de Comunicação Social do governo por suspeita de irregularidades. Joe Biden pede financiadores e pressão de apoiadores aumenta para que democrata desista de concorrer à reeleição. E ainda, Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Última Milha, que investiga suposto uso ilegal da ABIN durante governo Bolsonaro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a esta primeira edição. Agora são 11 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. E nós chegamos ao vivo para te manter bem informado nesta quinta-feira, 11 de julho. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o primeiro texto base da regulamentação da reforma tributária. Na prática, o texto estabelece regras e guias para as cobranças dos 3 impostos sobre o consumo: IBS, CBS e Imposto Seletivo. Esses impostos substituirão 5 tributos que são cobrados hoje sobre consumo: PIS, COFINS, IPEI, ICMS e ISS. Medicamentos vão ter alíquota reduzida em 60% quando registradas pela Anvisa ou fabricados por farmácias de manipulação. Entre eles, remédios populares como os antigripais. Os que já estavam na alíquota zero permanecem com isenção de impostos, como as vacinas. Planos de saúde para animais domésticos passam a ter a alíquota reduzida em 30%. A reforma prevê o reembolso de parte dos impostos pagos para famílias mais pobres, aquelas que têm renda por pessoa de até meio salário mínimo e que estão incluídas no Cadastro Único, o CadÚnico. Segundo o governo federal, são cerca de 73 milhões de pessoas. O novo texto da regulamentação aumenta o percentual da devolução do imposto federal. A contribuição sobre bens e serviços em energia elétrica, água, esgoto e gás natural à população de baixa renda. Antes seriam devolvidos 50%, agora 100%, ou seja, o reembolso total. Foi mantido o percentual de devolução do IBS, compartilhado entre estados e municípios, que será de 20%. O texto votado inicialmente havia deixado a carne fora da lista de produtos isentos. Mas após a votação, o relator da regulamentação da reforma tributária na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT, mas por orientação do presidente Lula, o parlamentar anunciou a inclusão também de carnes, queijos, peixes e sal na cesta básica zerada. Além da carne vermelha, fazem parte da lista de alimentos desonerados arroz, leite pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, e fórmulas infantis, manteiga, margarina, feijões, entre outros. Sobre o imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que aumenta a carga tributária de produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, foram incluídos cigarros, bebidas alcoólicas, embarcações como iates e barcos e também carros elétricos. As mudanças não serão imediatas e o novo modelo só entra em vigor por completo em 2033. Porém, especialistas afirmam que o avanço da reforma atrai investidores e empresários e, com isso, contribui para a melhora do cenário econômico. O texto segue agora para a análise do Senado, que deve discutir após a volta do recesso parlamentar em agosto. Caso os senadores façam mudanças, deve voltar para a Câmara dos Deputados. Só depois vai para a sanção do presidente Lula. A inclusão de armas de fogo e munições no imposto do pecado foi rejeitada por 316 votos contrários a 155 favoráveis. A taxação das armas foi defendida por diversas organizações da sociedade civil da área de segurança pública, como o Instituto Sou da Paz, mas foi criticada por partidos de oposição como o PL. Além disso, os alimentos ultraprocessados também não vão pagar
pagar imposto extra criado justamente para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Segundo o estudo realizado pela USP, Fiocruz, Universidade Federal de São Paulo e Universidade de Santiago de Chile, alimentos ultraprocessados como bolachas recheadas, salgadinhos e macarrão instantâneo matam 57 mil pessoas por ano no Brasil. E por suspeita de irregularidades, o Tribunal de Contas da União suspendeu a licitação de quase 200 milhões de reais da Secretaria de Comunicação Social do governo. As empresas vencedoras teriam sido divulgadas por site de notícia antes de serem reveladas oficialmente. A licitação de mais de 197 milhões de reais da Secretaria de Comunicação era a contratação de empresa de comunicação digital. A concorrência aconteceu em abril, quando a pasta estava sob o comando do ministro Paulo Pimenta. A empresa contratada deveria planejar, desenvolver e implementar soluções de comunicação digital para o sistema de comunicação do governo. A ideia é que fizesse o trabalho de moderar e analisar conteúdo de redes sociais, criar estratégias de comunicação baseadas em dados, executar projetos e ações e desenvolver formas inovadoras de comunicação para ampliar os efeitos da comunicação digital. O relatório do TCU apontou que as empresas vencedoras do processo licitatório foram divulgadas pelo portal Antagonista, um dia antes da abertura dos envelopes, o que indica violação de sigilo. Com isso, veículos de imprensa declinaram quais empresas venceriam o certame um dia antes da sessão de abertura dos envelopes que continham a identificação das propostas. No dia seguinte, veio a confirmação das empresas citadas como vencedoras do certame. O TCU determina que sejam realizadas oitivas junto à SECOM, que tem 15 dias para se manifestar sobre os indícios de irregularidades apontados. E nos Estados Unidos, importantes financiadores da campanha de Joe Biden anunciaram a suspensão de doações para a campanha do democrata. Importantes financiadores do Partido Democrata estão cortando doações à campanha de Joe Biden como forma de pressioná-lo a desistir de disputar a reeleição. O desempenho desastroso do presidente americano no debate com o Donald Trump tem preocupado os doadores. Entre eles, o ator americano George Clooney, que pede para Joe Biden deixar a disputa presidencial. Em um artigo de opinião do New York Times, o ator, que é um grande doador do Partido Democrata, criticou abertamente o estado atual de Biden, mas também reforçou sua admiração pelo presidente, dizendo: "Eu amo Joe Biden como senador, como vice-presidente e como presidente. Eu o considero um amigo e acredito nele. Acredito em seu caráter e acredito em sua moral. Nos últimos 4 anos, ele venceu muitas das batalhas que enfrentou." E acrescentou: "Não vamos vencer em novembro com este presidente." Os congressistas com quem ele falou, em particular, compartilhavam dessa opinião. Clooney solicitou aos principais democratas que peçam a Biden que se afaste voluntariamente. Segundo o ator, o Joe Biden, com quem estava há 3 semanas na arrecadação de fundos, não era o Joe Biden de 2010. George Clooney foi a atração principal de um evento de arrecadação de fundos em 15 de junho, com Biden e o ex-presidente Barack Obama, que arrecadou cerca de 28 milhões de dólares para sua campanha de reeleição. Diante desta turbulência democrata em torno de Biden, os republicanos da Câmara, que observam os democratas debatendo o futuro político do presidente, estão felizes por estarem à margem de uma briga interna que tem o potencial de enfraquecer Biden e seu partido. Como forma de ironia, o ex-presidente Donald Trump reapareceu para desafiar Biden novamente para outro debate e jogar uma partida de golfe de 18 buracos, valendo $1 milhão. Israel pediu a todos os moradores que abandonem a cidade de Gaza, onde as tropas do país mantêm uma grande ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas, após mais de 9 meses de uma guerra que devastou o território. As negociações para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns devem ser retomadas no Catar com a participação do diretor da CIA e do chefe dos serviços de inteligência de Israel. Mas nos últimos dias o exército israelense retomou as operações no norte da faixa de Gaza, depois de afirmar em janeiro que havia desmantelado o comando do Hamas nesta área do território.
Israel lançou panfletos para pedir a todos os moradores que abandonassem a cidade de Gaza, onde as tropas do país mantêm uma grande ofensiva contra o grupo islamista. Mais tarde, o Ministério da Defesa afirmou ter matado ou ferido 60% dos combatentes do movimento palestino. Os soldados das forças de defesa lutam há 9 meses, realizando seu trabalho com dedicação, sacrifício e sucesso. E as conquistas são muitas. Eliminamos ou ferimos 60% dos terroristas do Hamas. Desmantelamos os 24 batalhões, ou a grande maioria deles, recuperamos metade dos reféns e estamos determinados a salvar o resto. Os serviços de segurança e eu próprio à frente deles, estamos determinados a alcançar os objetivos da guerra e levá-los até o fim. A ONU alertou que não há mais local seguro no território palestino, governado pelo Hamas desde 2007 e onde 80% dos 2,4 milhões de habitantes foram deslocados. O conflito começou em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma ofensiva em Gaza que já matou 38.295 pessoas, também civis em sua maioria. Um ataque israelense contra uma escola em Abbassã fez ao menos 29 vítimas, incluindo crianças. Estamos defendendo a nossa causa e a nossa presença no território, na nossa terra. Foram eles que nos tiraram a terra. Não roubamos a terra de ninguém e é nosso direito viver e defender o nosso país. Todas as nações conspiram contra nós, mas todo mundo tem países e presidentes. Por que não temos uma terra para viver e por que não temos o direito de viver aqui? Israel e Hamas ainda discordam sobre a maneira de alcançar uma trégua. O movimento islamista flexibilizou suas exigências, mas acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de bloquear as negociações. E veja a seguir, policial militar de Goiás dá tiro de borracha em goleiro do Grêmio Anápolis após final de jogo contra o Centro-Oeste. A notícia completa você confere daqui a pouquinho. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta, 11 horas e 50 minutos. O Banco Central registrou o 6º vazamento do ano de dados no Pix. Foram quase 40 mil chaves. Segundo o Instituto, as senhas e saldos não foram invadidos. O que os hackers conseguiram foram dados como CPF, número de conta e dados cadastrais, o que não permite a movimentação de dinheiro. O caso teria ocorrido por falhas pontuais nos sistemas de segurança, que deverão ser reforçados. As pessoas afetadas serão notificadas por meio do aplicativo ou telemarketing da instituição. O Banco Central recomenda que qualquer outra tentativa de contato seja ignorada. Agora a gente fala sobre a Polícia Federal, que realiza uma nova fase da Operação Última Milha contra a espionagem ilegal pela ABIN. Serão cumpridos 12 mandados. O Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão preventiva de 5 pessoas. Desde o ano passado, a Polícia Federal investiga o possível uso ilegal de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. De acordo com as investigações, o grupo teria usado sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. Segundo a PF, nesta fase, os policiais cumprem 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão em Brasília, no Distrito Federal, Curitiba, no Paraná, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Salvador, na Bahia e São Paulo, capital. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso porque a Operação Última Milha começou a partir das investigações do inquérito das fake news. De acordo com a PF, investigadores descobriram que membros dos 3 poderes e jornalistas foram alvos de ações do grupo, incluindo a criação de perfis falsos e a divulgação de informações sabidamente falsas. A organização criminosa também teria acessado ilegalmente computadores, aparelhos de telefonia e infraestrutura de telecomunicações para monitorar pessoas e agentes públicos. Se as condutas forem confirmadas, os investigados podem ser indiciados pela Polícia Federal
e, em seguida, denunciados à justiça. Na noite de ontem, o goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi atingido na perna por um tiro de borracha disparado por um policial militar de Goiás. O caso aconteceu durante uma pequena confusão em campo, logo após o final de jogo contra o Centro-Oeste, pela divisão de acesso do Campeonato Goiano. Foi possível ouvir o barulho do disparo através da transmissão ao vivo da Federação Goiana de Futebol. O jogador Gustavo, do Grêmio Anápolis, cedia entrevista quando tudo aconteceu. Um vídeo feito por um torcedor na arquibancada é possível ver claramente o momento do disparo. Ramon recebeu os primeiros socorros ainda no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, dentro da UTI móvel. Em suas redes sociais, o Grêmio Anápolis classificou o caso como ato covarde. Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás, um procedimento administrativo foi aberto para investigar o caso. O goleiro foi medicado e não corre risco de morte ou de perder a perna, segundo o médico do clube, Diego Bento. E agora a gente vai saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Devido a uma massa de ar frio, a onda de frio deve se prolongar até a próxima terça-feira. Já nesta quinta-feira, uma nova frente fria deve chegar ao sul do Brasil, provocando mais chuvas. Depois de dias com chuva, o sol volta a aparecer em boa parte de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os 4 estados do Sudeste, a previsão é que o tempo siga estável e tenha elevação das temperaturas por causa do avanço da frente fria. Uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil e deve favorecer o aumento da chuva e nebulosidade nos 3 estados da região. A chuva pode se concentrar no centro do Paraná e no norte do Rio Grande do Sul. Há também um alerta de temporais entre o oeste do Paraná e o norte de Santa Catarina. No centro-oeste, a previsão é de elevação das temperaturas ao longo do dia devido ao efeito pré-frontal. No Mato Grosso do Sul, o tempo pode ficar instável. Uma vez que a frente fria canaliza a umidade para a região, ela favorece a intensificação da chuva. A previsão é de pancadas de chuva em todos os estados do Nordeste. Porém, o sol deve predominar na maior parte do dia. A chuva terá mais intensidade na faixa litorânea entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Completando com a região norte do país, a condição de chuva deve seguir na faixa oeste do Acre, Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá e temporal em Roraima. E antes de encerrar, vamos conhecer um pouquinho a cidade de Quebec, no Canadá. Quebec é uma cidade canadense, localizada na província de mesmo nome da cidade, onde a língua francesa predomina na região. Quebec foi fundada em 1608, às margens do Rio Lourenço. A cidade possui construções de pedras antigas e um palácio real, localizados no bairro medieval no centro da região, e que abriga sua história ao longo dos anos. Para quem quer visitar e conhecer, as ruas pavimentadas de pedras, com hotéis, bistrôs e lojas, mantém a classe de uma cidade remanescente da era medieval. Muito bonito, né? Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você. Até mais.